Senhor, é agora que vai restaurar o reino de Israel? Por 3 anos, Cristo anunciou o reino de Deus publicamente. Depois da sua paixão, depois da sua morte, depois da sua ressurreição, durante 40 dias, se apresentou aos apóstolos, aos seus discípulos, falando sobre este novo reino, sobre esta nova vida, sobre este novo acontecimento que Deus oferece a seus filhos, e ainda não compreenderam. Eu fico tentando imaginar o que passou na cabeça de Jesus naquele momento. Como que se, puxa, tudo que eu fiz não valeu de nada, não serviu de nada. Tentei, expliquei, contei parábolas, contei historinhas, nada disso adiantou. Ainda estão com a cabeça fechada. O povo de Israel esperava um grande rei, um rei que iria libertar a Israel com a força do braço, com a força da espada, iria fazer com que aquele povo de Israel fosse o soberano neste mundo, e não conseguiram deixar as suas convicções para abraçar e compreender o desígnio novo de Deus. Precisamos dar um passo na nossa vida neste dia, neste final de semana, compreendermos que sim, temos uma nova vida. Cristo abre para nós uma nova morada, mas não é aqui. Ele abre um palácio para nós, mas este palácio não é aqui. Abre uma nova convivência entre os irmãos, mas não é como nós pensamos aqui, é muito maior. Mas só conseguimos compreender isso nos momentos em que, melhor dizendo, em que pegarmos tudo aquilo que é nossa vontade, realmente, firmemente, com toda a vontade do coração, deixarmos de lado e abraçarmos a causa de Cristo. E muito pior que isso, muito pior do que não compreender o que Jesus anunciou por tanto tempo, são aquelas pessoas que por aí querem brincar de Deus, querem saber tudo, querem ser donos do futuro, querem dizer o que vai acontecer e o que não vai acontecer, querem tomar conta da vida dos outros, querem brincar de Deus. E a primeira leitura é muito clara: a ninguém é dado a saber o futuro, a ninguém é dado saber o dia e a hora, a ninguém é dado saber o que vai acontecer daqui a pouco, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a tantos anos, a não ser o próprio Deus. Precisamos nos colocar no nosso lugar, precisamos compreender que não precisamos ser Deus para sermos amados por Ele. Na verdade, é por sermos humanos é que Deus nos ama. É por sermos pessoas com seus limites e qualidades que Deus nos ama. E é assim que somos chamados a fazer parte do reino de Deus. Hoje, nesta celebração, Cristo sobe ao céu. Não temos mais Ele às nossas vistas, porque, como dizia um professor nosso, agora se encerrou a missão de Cristo. Por quê? Porque agora inicia a nossa missão, a tua missão como cristão. É o mandato que recebemos no Evangelho: vão, ide por todo o mundo, anunciai, testemunhai, pregai o Evangelho a todos os povos e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, queridos irmãos e irmãs, nós somos os lábios de Deus.
A nossa voz já não é mais nossa, a nossa voz agora é de Deus. As nossas pernas não são mais nossas, agora as nossas pernas são de Deus. A nossa vida não serve mais para as nossas ideias, mas para proclamar o reino de Deus, a boa nova que nós recebemos com tanto amor. Não percamos tempo, não percamos tempo nos lamuriando por coisas que já passaram, já aconteceram e agora não tem mais. Puxa, vamos olhar para frente. É para frente que Jesus nos convida a olhar. E não é ficar simplesmente como pessoas bobas olhando para o céu. Será que Jesus vai aparecer em algum momento? Vai abrir as nuvens? Vai descer um raio? E de repente Deus vai falar comigo? E de repente Deus vai aparecer no meio das nuvens? Isso é coisinha de criança boba. É aquilo que os anjos disseram para os discípulos na primeira leitura. Viu? Por que vocês estão aí parados olhando para o céu? Eu não sei o que passava no coração daqueles discípulos. Não sei o que eles sentiam, mas para mim, pessoalmente, parece que eles ficaram olhando porque perceberam a grande presença que eles não aproveitaram até o fim. É aquela experiência de que quando uma pessoa muito querida da nossa vida está junto conosco, seja o nosso pai, seja a nossa mãe, seja um irmão, um amigo querido, e de repente essa pessoa está indo embora, e daí na nossa cabeça fica igual aquela música dos Titãs: devia ter amado mais, devia ter errado mais, devia ter visto o sol se pôr, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, devia ter feito aquele outro. Agora não há mais o que fazer, porque não aproveitamos totalmente no momento certo. Depois que passou, depois que o barco foi, não adianta, a não ser nadarmos atrás e até onde as nossas forças aguentarmos. Queridos irmãos e irmãs, não deixemos que a presença de Cristo inunde o nosso coração. Foi um sentimento que ouvimos muito quando começou a pandemia, quando as missas ficaram privadas. Puxa, como eu não aproveitei quando eu podia ir na missa. Eu estava lá no banco, eu estava naquele banco sentado, mas eu não aproveitei. Eu poderia ter ido comungar, mas não comunguei. Eu devia ter cumprimentado mais as pessoas, não cumprimentei. Eu devia ter prestado mais atenção nas leituras da homilia e não prestei. Pois é, e agora estamos assim, nessa situação onde a distância, a falta do físico faz nos questionarmos de tudo aquilo que deixamos. A vida que nós tivemos antes da pandemia aconteceu. Não importa o que fizermos daqui para frente, não vai refazer o passado, não vai apagar o passado, mas tudo isso que estamos vivendo deve fazer-nos olhar e projetar o futuro. Aqueles discípulos que olharam para Jesus subindo e ficaram lá parados, poderiam estar dizendo: puxa, não ouvi o que Jesus tinha dito, poderia ter abraçado Jesus, mas não abracei, poderia ter prestado mais atenção nas historinhas que ele contou, não aproveitei, poderia ter aproveitado a ceia com ele, mas eu estava preocupado mais em outras coisas. No nosso caso, eu poderia ter aproveitado muito mais o jantar com a minha família, mas eu perdi a oportunidade porque estava no celular. Eu poderia ter aproveitado muito mais os meus pais, mas não pude porque eu estava ocupado trabalhando demais. Eu poderia ter aproveitado a minha vida muito melhor,
mas não fiz, porque eu estava preocupado com coisas tão bestas. Não vai ser consertado. Mas esta celebração, que esta liturgia nos projete ao futuro. O que eu deveria ter feito e não fiz? E daqui para frente, o que eu vou fazer? Na igreja, até quando iniciou a pandemia e eu não pude mais estar lá presente, o que eu não fiz? E quando tudo voltar, o que eu irei fazer? Até agora, não preguei, não testemunhei o reino de Deus. Não posso fazer mais nada, porque está marcado na minha história. Mas e daqui para frente, o que eu vou fazer? Não podemos e não temos condições de descobrir o que vai acontecer no futuro. Mas as nossas atitudes no hoje vão nos preparando para vivê-lo da melhor maneira possível. Um dia todos nós, como dizia outra passagem do Evangelho de João, Jesus foi preparar uma morada para nós. E quando tudo estiver pronto, Ele voltará e vai vir nos buscar. Queira Deus que tenhamos preparado tudo, para que também possamos tomar as mãos de Cristo e ir para a nossa nova morada. E lá contemplar a face de Deus. E lá participar da ceia eterna com Ele. E lá participar do seu verdadeiro reino. Reino restaurado, que também restaura os nossos corações. Testemunhar. Este final de semana celebramos também a graça da comunicação que temos, seja da pastoral da comunicação, da PASCOM, seja por tantos meios de comunicação, mas todos, mesmo que você não tenha uma camiseta da PASCOM, mesmo que você não tenha um crachá, mesmo que você não saiba mexer nos computadores, nas câmeras, você é pastoral da comunicação, porque você também testemunha o amor de Cristo, porque você deve comunicar o amor que recebeu. Vivamos intensamente tudo o que Deus nos oferece, para que depois não fiquemos chorando o passado que já se foi, mas possamos de coração aberto, de braços abertos, esperar o futuro que nos aguarda junto com Cristo. Queremos